Pessoal, vamos lá fazer mais uma aula de reforço. Essa prometo que vai ser mais rápida. O que eu fiz? Eu vou fazer uma espécie de reforço de alguns pontos do federalismo. Para tanto, eu escolhi uma questão objetiva de uma prova aplicada em 2016 no Ministério Público Estadual de Goiás para a prova de promotor de justiça substituto. Vamos lá. Sobre a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. Eu vou colocar uma primeira observação aqui. A primeira observação que eu faço é a seguinte: em termos de organização político-administrativa, temos em conta a nossa forma de Estado, né? Qual é a nossa forma de Estado? É o Estado Federal. Estado Federal. Se você verificar a sua Constituição, vai estar lá previsto a partir do artigo 18 da Constituição Federal. A forma federativa de Estado é protegida por cláusula pétrea, ou seja, nem mesmo uma emenda constitucional pode apresentar uma tendência a abolir a forma federativa de Estado, de reduzir a forma federativa de Estado. Tá? Então, note o seguinte: organização político-administrativa do Estado é protegida por cláusula pétrea e ela tem uma característica importante. Primeiro, entes da federação. Quais são os entes da federação? Então, coloca aqui: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos os entes são dotados de autonomia. Tem um mnemônico para facilitar seus estudos, que é o Alto Galo. O que é Alto Galo? Cada ente desses aqui, União, Estados, Distrito Federal e município, eles têm um autogoverno, tem governo próprio. Então, a União é governada pelo presidente da República, os estados por seus respectivos governadores, assim como o Distrito Federal, e os municípios pelos seus prefeitos. E daí eles podem fazer a autoadministração. Cada ente da federação pode se autoadministrar de acordo com a repartição de competências. A Constituição, ela reserva competências administrativas para cada um dos entes da federação. E, ao mesmo tempo, falando em repartição de competências, nós temos a autolegislação. Cada um dos entes, então, tem, por meio da repartição de competências, a autoadministração e a autolegislação. Vou colocar aqui, ó, repartição de competências. Cada um dos entes, o O do galo aqui, né, pode fazer a sua auto-organização. Então, quer dizer, a União tem um documento que legitima essa auto-organização, que é a Constituição Federal, os estados, as constituições estaduais, o Distrito Federal, a lei orgânica, assim como os municípios. Está certo que é discutível a questão da auto-organização deles, no sentido de ser um poder constituinte derivado decorrente, mas o fato é que eles têm uma auto-organização, isso que dá autonomia aos entes federados, tá? Uma coisa, analisando a primeira alternativa aqui, que ela fala o seguinte, ó: os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei ordinária específica. Lá no artigo 18, e aqui eu vou me dirigir ao artigo 18, vou copiar o caput, até para justificar o que nós falamos há pouco aqui sobre a autonomia dos entes da federação. Então, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União. Quais são os entes? União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. E aqui, o parágrafo 2º fala justamente da criação de territórios. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Importante. Os territórios federais hoje, na atualidade, não existem, mas eles podem ser criados. É possível a criação de territórios, a criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por um único requisito, por lei complementar. Então, para a criação de territórios, necessário se faz a edição de uma lei complementar. Então, veja, territórios federais não existem na atualidade. Os últimos foram Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Diversos motivos legitimam a criação de um território, né? Para a questão de diminuir as diferenças regionais ou de preservação, mas enfim, quando se cria um território federal,
Não estamos criando um ente da federação. Territórios federais, se criados, não são considerados entes da federação. Basicamente, o requisito é muito simples. Ele tem que ser criado por lei complementar. Olha o que diz a alternativa A. Ela fala o seguinte, ó: os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei ordinária específica. Está errado, né? O que precisa aqui? Falar de lei complementar. Então, errou aqui na espécie normativa. Errado. Não é por essa espécie normativa que se cria um território. Aliás, só para lembrar, falei que ele não é o ente da federação se criado, ele é considerado uma autarquia da União, né? Ele é como se fosse uma extensão do território da União. Letra B. A criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. O artigo 18, parágrafo 4º, nos trouxe a possibilidade de criação de município. Você vai ver que a redação da alternativa ela é exatamente o parágrafo 4º. Então essa, já vou adiantar, é a nossa alternativa correta. É assim que se cria um município, que se incorpora, que se funde ou que se desmembra um município. O grande problema aqui são os requisitos para tudo isso acontecer. Então, quais são os requisitos para a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de município? Primeiro, ele fala em lei estadual. E aí a gente pressupõe que seja uma lei simples, né? Que quando o Constituinte fala de lei ordinária, que é uma categoria normativa, ele deixa muito claro. Aqui ele está falando só, ou lei estadual, então já se pressupõe que é uma lei ordinária estadual. A Constituição do Estado é que vai definir isso. E outra coisa, eu preciso de uma lei complementar federal, né, que vai determinar o período de criação. Essa lei complementar federal é como se dissesse assim, ó, estão abertas as possibilidades para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, que vai do dia 10 de 5 de 2023 a 10 de 5 de 2024. Uma hipótese. Só para informação, essa lei complementar não existe. Não foi feita até hoje. E de modo que qualquer criação de município seria inconstitucional. Agora, a pergunta que não quer calar, só por uma curiosidade, eu sei que essa aqui é a alternativa correta, você deve falar, professor, assinale, já é. Não, é importante você saber o seguinte, ó, foram criados municípios sem essa lei complementar federal? A resposta é sim. Em tese, esses municípios seriam inconstitucionais. Professor, calma lá. Os municípios foram criados mesmo sem a existência dessa lei complementar federal que determinaria o período de possibilidade de sua criação? É exatamente isso, exatamente isso. Tá, então eles foram desfeitos, porque alguém viu, entrou com, né, uma medida de controle concentrado, enfim, ou até controle concreto, no caso, e esses municípios foram extintos, tá certo? Não. Não por quê? Veja, o Constituinte Derivado, em 2008, ele alterou o texto constitucional e inseriu lá no ADCT um dispositivo, o artigo 96. E diz o seguinte: ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até dia 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Então, foi incluído por uma emenda constitucional de número 57 em 2008. Os municípios criados, olha essa observação que eu farei, os municípios criados até 31 de 12 de 2006 foram convalidados. Apesar de serem inconstitucionais, o poder constituinte derivado foi lá e ajustou. Outra observação. Após essa data, 31 de 12 de 2006, não podem ser criados
né, incorporados, etc. e tal, novos municípios, sem a edição da tal Lei Complementar Federal, que determina o período de criação de tais municípios. Faticamente, eu não posso hoje criar municípios. E por conta dessa alteração, por conta do poder constituinte derivado, os municípios criados até dia 31 de dezembro de 2006 foram convalidados, ainda que tenham sido criados de forma irregular. O poder constituinte derivado foi lá, depois do ato, depois do acontecimento, e falou: "Ó, quer saber? Eu vou considerar, válido isso". Daí você pode até pensar na hierarquia e tal, mas, foi uma emenda constitucional, então está acima até da lei complementar que poderia permitir a criação, etc e tal. De qualquer modo, esses municípios foram convalidados e hoje não se pode criar mais municípios sem a lei complementar, tá. Então hoje seria inconstitucional, até que venha uma nova emenda e fala: "Não, tudo bem, foi criado, mas a gente convalida". Tudo bem até aqui? São só 2 requisitos, lei estadual e lei complementar? Não, ainda temos mais outros 2 requisitos. Veja, eu preciso de uma consulta prévia à população dos municípios, então eu preciso, terceiro requisito, plebiscito, que é consulta prévia à população dos municípios envolvidos. Então eu penso assim, se a gente está falando de fusão de 2 municípios, etc., a gente consulta a população daqueles municípios. O plebiscito, por excelência, é consulta prévia, né. Pô, o constituinte foi redundante, mas é bom que seja. Na Constituição a Constituição é um documento para todos. Não adianta você colocar lá um juridiquês. É interessante que eles saibam que é uma consulta antes de acontecer a tal fusão, antes de acontecer o desmembramento, antes de acontecer a criação, seja lá como. E, por fim, nós temos o quarto requisito, que é o estudos de viabilidade municipal. Esses estudos de viabilidade municipal, eles vão ser determinados e publicados na forma da lei. Então, quer dizer, vai ver se o município comporta, se é viável economicamente, se é viável para um avanço daquela região, etc, tá. Então, resumidamente, são 4 requisitos: lei estadual, porque o município está inserido dentro de um determinado estado, isso conforme a Constituição do estado; lei complementar federal, para determinar o tempo de criação, a possibilidade de criação do município; plebiscito, que é a consulta prévia à população dos municípios envolvidos; e estudo de viabilidade municipal. Esses são os 4 requisitos. Portanto, a questão aqui, a letra B, ela fala exatamente do artigo 18. Ó, essa daqui, já vimos que essa. Vamos ver por que está errado a letra C. Ficam convalidados, olha que interessante, ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até a promulgação da Constituição da República de 88. Até a promulgação da Constituição da República de 88. Espera aí, não é isso, né? Não é isso. Na verdade, a gente tem que falar que essa convalidação ocorreu até que data mesmo? Até que data mesmo? Até 31/12/2006. Então a convalidação foi pelo artigo 96 do ADCT. Letra D, última alternativa aqui. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, legal, gostei, os estados e o Distrito Federal, todos autônomos, artigo 18, nos termos desta Constituição, além dos municípios cuja autonomia relativa apenas à expedição de atos normativos do seu interesse é prevista em lei complementar federal. Veja, o artigo 18 contempla os 4 entes da federação. Ele contempla os 4 entes da federação. Ele fala o seguinte: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 1, os estados, 2, o Distrito Federal, 3, e os municípios, 4. Todos autônomos, nos termos desta Constituição. Por mais que o nosso federalismo seja assimétrico, não há que se falar em que o município não é um ente da federação. Todos são dotados de autonomia. Beleza, queridos? Então era só para a gente fazer essa breve resolução de questão e daqui a pouco tem mais. Forte abraço a todos e bons estudos.